Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jornada na História. E pessoal, como vocês puderam notar, a vinheta veio antes do vídeo sem uma introdução. Então você sabe o que significa? Que é vídeo especial aqui no canal Jornada na História. E hoje estaremos tratando daquele quadro que eu sei que boa parte dos inscritos amam, o famoso quadro EC. E para você que não conhece ou está chegando agora, me permita explicar. Esse famoso quadro EC, nós trabalhamos com linhas do tempo alternativas, ou seja, se uma determinada decisão no passado não tivesse sido tomada, ou um determinado evento não tivesse acontecido como nós conhecemos. Exemplo claro disso, e se Dom João nunca tivesse vindo ao Brasil, ou se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial? Isso tudo nós trabalhamos aqui no canal Jornada na História para analisar e viajar nessas linhas do tempo alternativa, tentando averiguar e pensar o que teria acontecido se esse fato histórico não tivesse acontecido dessa forma. E bom, devido a pedidos especiais, tanto nas nossas redes sociais quanto em comentários aqui no canal, hoje estaremos tratando do seguinte tema: e se Napoleão não tivesse sido derrotado exatamente? E se um dos maiores conquistadores da Europa, e isso após a Revolução Francesa, não tivesse sido derrotado? Como a Europa estaria? Será que teríamos influência até os dias de hoje? Como as coisas teriam sido organizadas? Bom, pessoal, antes de começar a trabalhar tudo isso, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade, que ajuda você a compreender melhor a história, ainda faz você embarcar pelo passado, conhecendo mitos, fatos, pessoas, personagens, deuses e tudo mais que você só encontra no Jornada na História. Maravilha? E outra coisa, pessoal, antes de começarmos a avançar, que eu sei que vocês gostam desses assuntos, galera, olha só, antes que venha alguém falando, mas isso daí não aconteceu na história, isso é impossível. Pessoal, olha só, estamos tratando de teoria, ok? Teoria, uma simples teoria. A história ela não pode ser alterada, até porque o passado já aconteceu. A não ser que você tivesse uma máquina do tempo e viajasse para o passado ele não pode ser alterado, até porque o mesmo é um grande quebra-cabeça. E bom, hoje vamos estar tratando a respeito dessa questão de Napoleão. Napoleão Bonaparte foi uma grande figura dentro da história francesa, principalmente após o fluxo da Revolução Francesa. Para você que não conhece, Napoleão ele nasceu em 1769, ok? Ele acabou se tornando um grande líder militar na França e teve um grande destaque durante o período da Revolução Francesa. E um ponto interessante é que muita gente não sabe disso, é que logo no início, Napoleão ele não era a favor da Revolução Francesa. Após fazer parte de um grupo ligado aos jacobinos, que Napoleão, vamos dizer assim, que muda de lado, ok? Acaba se tornando um líder militar, um general. E após esses fatos da Revolução Francesa e até mesmo tendo um grande destaque, que ele vai começar a ter um grande prestígio. E bom, um dos momentos em que Napoleão literalmente vai estar no centro disso tudo vai ser o famoso golpe 18 do Brumário, ok? Aonde Napoleão literalmente ele acaba com o diretório, que era um centro de poder ali durante a Revolução Francesa, e acaba iniciando um novo período conhecido como consulado. E nesse período, Napoleão se torna um cônsul, faz determinadas medidas para a França, e ele também acaba se tornando imperador da França. Ele no caso, é consagrado a rei, ele é coroado rei pelo Papa, e ele, desta forma, queria agora instaurar na França um grande império, tanto que ele recebe o título de Napoleão I, ou seja, um grande imperador francês. Mas um ponto importante que nós não podemos deixar de dizer a respeito de Napoleão é que as suas medidas literalmente afetaram e muito o antigo regime. Ou seja, aquelas monarquias que já existiam, já bem estruturadas na Europa, agora literalmente iriam estremecer com o poder napoleônico. Até porque, galera, pensa comigo, como a França, ela agora literalmente queria se expandir como um império, e isso na figura de Napoleão, nós temos que entender que o império normalmente ele tange a querer espaço e domínio. E é isso que Napoleão vai começar a fazer. Ele vai começar a entrar numa série de batalhas, obtendo diversas vitórias. E para vocês terem uma ideia, já ainda no século XIX, nesse período, boa parte da Europa Central já estava dominada por Napoleão e as tropas francesas. Para vocês terem uma ideia,
Napoleão ele foi pegando cada país da Europa e enfrentando. E um ponto interessante que eu não posso deixar de dizer para vocês é que ele tinha a mania também de entrar num determinado local, retirar a família real e colocar um dos seus parentes, como que aconteceu na Espanha quando ele invadiu a Espanha. Só que aí teve um momento único na história de Napoleão. Além dele ter criado um código político, um código econômico que mexeu bastante com a estrutura, tem instaurado liberdades políticas para as pessoas, o direito à propriedade privada, o Estado laico e tudo mais, ele vai tomar uma medida, literalmente, para encarar uma das maiores potências da Europa, que no caso era a Inglaterra. E a medida ao qual eu me refiro fora o bloqueio continental. Exatamente. Ele tenta organizar essa forma, até porque a Inglaterra era bem conhecida por ter uma marinha extremamente poderosa. E para Napoleão seria bem difícil atacar a Inglaterra pelo mar. Então, ele vai tomar essa medida de tentar enfraquecê-la economicamente. Como é que isso funcionava? Bom, ele literalmente ameaçava os países dizendo, olha, ninguém comercializa com a Inglaterra. Se comercializar, eu invado e tomo o poder. Então, boa parte dos países da Europa vão literalmente ficar meio temerosos com essa decisão. Entretanto, um país não vai levar tanto em consideração. E o que eu me refiro vai ser Portugal. Se você conhece bem a história do Brasil, você vai saber que Dom João, devido a essa dança das cadeiras entre a França e a Inglaterra, Dom João acaba apoiando a Inglaterra, literalmente abandonando Lisboa e transferindo o poder português para o Brasil. E se você quer conhecer mais da história do Brasil e tudo mais, eu vou deixar a playlist aqui de História do Brasil para que você possa estar conhecendo melhor a história de como tudo ocorreu, ok? Mas prosseguindo. Napoleão, então, como eu já tinha dito, ele invade a Espanha, ele invade Portugal, mas ele não consegue se manter por tanto tempo em Portugal, até porque a Inglaterra vai manter essa frente para proteger Lisboa e tudo mais, tanto que mais tarde a gente vai ter a Revolução do Porto, onde os portugueses queriam que Dom João retornasse, não queriam a Inglaterra dominando ali. E bom, nisto, o que vai acontecer? Napoleão ele vai tentar manter esse bloqueio continental, mas um outro país que vai seguir esse exemplo vai ser a Rússia. A Rússia vai começar a comercializar com a Inglaterra e desta forma Napoleão vai tentar invadir Moscou. É claro, alguns historiadores afirmam que ele fora com 600 mil homens para dentro de Moscou. E quando ele chegou lá, estava tudo destruído. Os franceses, os russos, literalmente acabaram com tudo para que Napoleão não tivesse nenhum tipo de meio de se manter. E o problema da Rússia não é a comida, o problema da Rússia é o inverno, porque os franceses não estavam preparados para o inverno russo. Então quando chegaram lá, literalmente o exército demanda comida, demanda bebida, vamos dizer assim, coisas consumíveis. Napoleão retorna literalmente derrotado de Moscou, retorna da Rússia e ainda com uma baixa bem grande do seu exército. E bom, quando ele retorna para a França é invadida e Napoleão renuncia em 1814. E ele vai ser exilado para a ilha de Alba, no Mediterrâneo. E bom, caso você pense que a história de Napoleão acabou aí, pensou errado, porque não tinha acabado. O que ocorre é que em 1815, Napoleão consegue sair da ilha de Alba, ele foge desse exílio e retorna para a França. Quando ele chega na França, o povo aplaude, apoia Napoleão ter voltado, até porque a monarquia de Bourbon tinha retornado ao poder, e o povo não queria, estava indignado e queria que Napoleão voltasse. Ele volta, entretanto, ele toma novamente o poder, e esse poder é conhecido como Governo de 100 Dias. Mas a Inglaterra e seus aliados novamente batem de frente com Napoleão, ocorrendo a famosa Batalha de Waterloo, aonde Napoleão novamente perde e desta vez é exilado na ilha de Santa Helena, na África, aonde em 1821 acaba falecendo. E assim termina a história de Napoleão na nossa linha do tempo normal que nós conhecemos. Mas e se? Pensa comigo. Nós tivemos duas marcas únicas da derrota de Napoleão, que no caso foi a primeira, quando ele volta da Rússia, e até mesmo depois na Batalha de Waterloo, quando ele perde para a Inglaterra e seus aliados.
E se as coisas não tivessem seguido assim? Se Napoleão não tivesse tomado determinadas decisões? Vamos analisar? Bom, a partir daí, senhoras e senhores, nós abrimos uma teia de possibilidades. E essas teias de possibilidades funcionam da seguinte forma. Bom, nós sabemos que Napoleão, um dos maiores erros que ele vai cometer, no caso, é tentar invadir a Rússia e acaba sendo pego pelo inverno russo, o inverno siberiano. E se ele não tivesse invadido a Rússia? E se ele tentasse de outra forma invadir a Rússia ou tivesse tido um preparo maior? Bom, se ele não tivesse invadido a Rússia, nós temos algumas possibilidades. Ele tentando adquirir um exército maior para tentar adentrar a Rússia, ou até mesmo armando um plano de contingência, ou seja, não ter ido com uma grande bagatela de soldados para invadir a Rússia, e até mesmo tentar tomar o poder russo. Bom, se Napoleão tivesse feito, vamos dizer assim, um trabalho de pesquisa, não dizendo, pessoal, que ele não tivera feito, até porque o cara era um estrategista. Mas vamos dizer que se ele tivesse feito o trabalhinho de casa, assim, analisado o inverno russo, bom, vamos imaginar que Napoleão ele tivesse literalmente se preparado, até mesmo casacos ou suprimentos e tudo mais, ou até mesmo lançado espiões. Possivelmente, Napoleão teria tido êxito, claro, se ele tivesse se preparado. Galera, novamente, é uma linha do tempo alternativa, ok? São possibilidades. Ele teria tomado a Rússia. E se Napoleão tomasse a Rússia, para você que não tem mais ou menos uma ciência, a Rússia é enorme, ok? Só para vocês terem uma ideia, se você jogar no Google o mapa da Rússia, a Rússia literalmente, você tem um centro metropolitano russo, você tem as cidades e tudo mais. Entretanto, o restante da Rússia, pessoal, é um deserto gelado, aquilo lá é enorme, ok? Mediante a isso, se Napoleão tivesse tomado a Rússia, ele teria literalmente um espaço muito grande. Claro, um deserto gelado, mas teria um espaço. E bom, se Napoleão tivesse tomado essa parte, nós teríamos então agora o exército napoleônico com mais um campo territorial e se fortalecendo até mesmo para evitar o ataque na França. Então nós teríamos Napoleão não perdendo para o inverno russo e até mesmo se fortalecendo contra invasões inimigas que iriam ocorrer mais à frente. Ok, mas vamos lá, você pode dizer para mim, professor, mas não acredito muito nisso não. Não tem como você lidar com essa questão de inverno, até porque não, nos dias de hoje a gente conseguiria se preparar, mas naquele tempo não. Tudo bem, ok. Digamos que Napoleão não conseguiu, ok, seguiu o fluxo temporal normal, mas aí ele consegue fugir do exílio. Bom, o que teria acontecido se Napoleão não tivesse perdido na Batalha de Waterloo? Bom, se Napoleão não perde na Batalha de Waterloo, nós teríamos um fluxo de poder alternado. Ou seja, Napoleão, que vamos dizer assim, estava em menor número, vencendo a Inglaterra e seus aliados, agora teria um grande domínio. Imagine que por uma sorte, ou uma mudança, um bater de asas de borboleta, Napoleão agora ele teria como dominar todos os países da Europa, até porque ele já venceu a Inglaterra. Napoleão agora teria literalmente a Europa aos seus pés. E teríamos literalmente ali também um início de uma dinastia. Para você que não sabe, Napoleão ele teve um filho, sendo que o filho dele morreu aos 21 anos de idade. Só que o que ocorre? Mediante a isso, ele iria iniciar uma nova dinastia. E claro, a França sendo o centro de poder. E a partir dali nós teríamos casas reais, no caso, que ele teria instituído, surgindo e se prostrando perante a França. Isso afetaria o futuro? De certa forma, sim. Até porque boa parte da Europa literalmente seria moldada na visão de Napoleão. E bom, mediante a isso, talvez países que existem hoje não teriam existido. Talvez a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial não teriam acontecido, ou se tivessem acontecido nesta linha do tempo alternativa, não aconteceriam do jeito que nós conhecemos. Até porque, lembre, Napoleão ele tinha se tornado um imperador e ainda no século XIX. Isso traria influência ali no século XX e o século XXI, de certa forma. Claro, pessoal, uma linha do tempo alternativa. E mediante isso, até para o vídeo não ficar muito grande, Napoleão ele dominaria a Europa, iniciaria uma nova dinastia. É claro que isso também teria influência cultural e também em boa parte em alguns países da África, ok? Até porque Napoleão ele já tinha, bem antes de iniciar o seu período consulado, já pegado boa parte ali do Egito também, ele já tinha dominado o Egito.
E claro que isso também traria bastante influência para as Américas. Lembre que a Revolução Francesa influenciou e muito alguns movimentos de independência na América Espanhola. Então, pare e pensa comigo. Vamos lá. Napoleão ele conseguiu vencer a Inglaterra. Isso afetaria de certa forma Portugal, que era aliada à Inglaterra. Então, possivelmente, nós teríamos também Napoleão influenciando o Brasil. Já parou para pensar nisso? E bom, pessoal, é claro, existem diversas possibilidades a respeito disso. E bom, e você? O que você acha que poderia ter acontecido durante o governo napoleônico? Muitos mistérios nos aguardam, não é mesmo? Se for parar para pensar, há muitas possibilidades. Mas é apenas uma linha do tempo alternativa, porque a história não pode ser alterada. Mesmo derrotado, Napoleão, de certa forma, deixou para a história o seu legado. Mas também há de se aprender muito com seus acertos e principalmente seus fracassos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É muito interessante, é muito legal falar sobre esses temas variados de possibilidades. E se essa decisão não tivesse sido tomada, e se esse tirano não tivesse governado desta forma. Sim, são diversas teorias bem interessantes para se analisar na história. Maravilha, espero que vocês tenham gostado. Só aquele pedido, não esquece de deixar o like. Para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, pessoal, que você vai achar conteúdo de qualidade, você vai compreender melhor a história. Maravilha? E outra coisa, nos segue nas nossas redes sociais, lá você consegue conversar comigo, tem análise desses livros, tem vídeos no IGTV, e lá você também pode sugerir tema de vídeo, pessoal. Vai lá, vamos bater um papo. Fica ligado nas coisas que são postadas lá, bastante curiosidade para você que gosta de história e também quer estudar. Show? Meu povo, eu vou ficando por aqui. Você tem um excelente final de semana, hein? Continue estudando e focando no seu sonho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!